Olá, amigos produtores rurais. Hoje é o terceiro programa sobre o assunto rendimento de carcaça. O que nós vamos abordar hoje? Eu quero abordar hoje sobre as variáveis que existem em relação a raças, genética e alimentação dos animais, né? E para isso também a gente tem bastante dados sobre isso. Como eu disse em programas anteriores, o rendimento de carcaça é o peso vivo comparado, dividido pelo peso morto lá do frigorífico. Então o que varia? É o que sai do animal. E o que sai do animal lá no frigorífico? A hora que chega na calha de sangria, retira-se a cabeça, o couro, os membros, né? O mocotó, tira o rabo, as vísceras, né? É viscerado o animal, aquela gordura perineal ali, a gordura do rim, isso é tirado. E também, por último, a toalete, né? Onde é retirado contusões, a sangria, medula, excessos de gordura, muitas indústrias tiram também. Então ela tem essa toalete. De tudo isso aí, o que mais vocês acham que impacta dentro de tudo isso aí que sai do animal? O que mais impacta? Eu já digo para vocês, são as vísceras. Porque as vísceras, primeiro, é o que mais pesa. O couro de animal é pesado, um couro pesa 45 quilos, 50 quilos, 40 quilos, mas a diferença de o peso de um couro do animal para o outro, ela é pequena. Então você pode ter uma diferencinha? Pode, mas é uma coisa que é pequena em termos do couro. Agora as vísceras não. Além de você ter inúmeros órgãos, você tem conteúdo ruminal. Então um animal com mais conteúdo ruminal pesou mais na fazenda. Um animal com conteúdo ruminal, com o seu rumen limpo, vai pesar menos na fazenda, mas vai ter uma carcaça pesada ali. Então você vai ter essas diferenças. Então, quando eu falo de raça, de genética e de alimentação, na realidade estão interligadas isso. Porque eu vou falar muito sobre justamente essas vísceras, esse tamanho de vísceras que está ligado à genética e está ligado à alimentação desses animais. Por que está ligado à genética? Vamos dizer o seguinte, uma raça holandesa, você olha um boi, uma vaca holandesa ou de qualquer raça leiteira, eles têm muito volume de barriga. Você olha ele por trás, são aqueles animais extremamente barrigudos e ainda com pouca musculatura. Essa barriga é porque eles comem muito, então eles têm muito víscera. Então é normal você falar assim, animais de raças leiteiras rende 3, 4% a menos, né? É normal disso. Por quê? Porque tem muita víscera. Muita víscera. Falta um pouco de musculatura também, mas isso interfere menos. O que interfere é a quantidade e o peso das vísceras, né? Uma raça extremamente de corte, vamos dizer, um limousin, que parece um boi que não tem barriga nenhuma, né? Parece um boi que foi na academia, extremamente musculoso, tem um rendimento altíssimo. Por quê? Porque o tamanho de vísceras dele é menor. E por que é menor? Porque ele come menos. Ele come menos. O tamanho da víscera está relacionado à quantidade de alimento que o animal ingere. Então, por isso, você tem diferenças, por exemplo, de um animal que está a pasto para um animal confinado. A gordura interfere. Sim, eu vou falar disso nos próximos programas. A gordura também interfere. Só que um animal de pasto, ele consome um volume e um peso de forragem muito maior, às vezes, do que um animal confinado, né? Um animal em semi-confinamento. Então, enquanto um animal num confinamento, por exemplo, consome 20 quilos de uma ração e metade disso ou mais da metade é concentrado, tem matéria seca muito alta, um animal aqui no pasto, dependendo da qualidade da forragem e da matéria seca dessa forragem, ele vai consumir 30, 40 quilos às vezes de forragem ao dia. Tem diferença entre esses dois animais? Sim, porque esse animal que está no pasto e vai ingerir 30, 40 quilos de ração, ele vai ter as suas vísceras expandidas para digerir justamente essa quantidade. Aquele animal que está comendo só 20 quilos de alimento vai ter vísceras menores, vai trabalhar menos.
E não é só o rumen e os estômagos e os intestinos que diminuem, não. Todas as vísceras. O fígado aumenta ou diminui dependendo da alimentação, até o próprio coração pode diminuir um pouco de tamanho, de volume. Então todas as vísceras, elas são diminuídas ou aumentadas independente da alimentação que esse animal está submetido. Então assim, raça. Existem raças, por exemplo, o Angus, né, os meio-sangue Angus. O Angus é uma raça meia leiteira, meia de corte. Então ele tem um volume de vísceras bastante grande. Então o rendimento de carcaça muitas vezes é pior do que o Nelore. Então quando você pega um meio-sangue Angus Nelore e compara com o Nelore, na maioria das suas vezes, o Nelore ele tem um rendimento de carcaça menor. Por quê? Porque o Nelore come menos. Vai ter menos barriga, logicamente ganha menos também. Por que o meio sangue ou qualquer cruzamento ganha mais? Ah, porque tem a heterose e tal, mas essas heterose é porque vem de raças que ingerem mais, que comem mais e por isso também ganha mais, né? Então o Nelore ele come um pouco menos, ganha menos, mas então as suas vísceras são menores. Ele tem uma boa colocação de gordura e aí ele vai dar um rendimento muito bom também. Então essas variáveis tem que estar no nosso radar, tá? Tem que estar no nosso radar a questão da alimentação. Então sempre olhe qual é a alimentação dos seus animais nos últimos 30, 60, 90 dias antes do abate, né? Que época do ano? Tem épocas mesmo a pasto que o capim está seco, ele está fibroso. Então tem muito mais matéria seca, ele passa a ingerir uma quantidade menor de forragem. Se eu pego aqui, igual vocês estão vendo aqui atrás, esse pasto aqui, isso aqui tem muita água. A matéria seca desse capim aqui, ele é muito baixa, então os animais acabam pastando, ingerindo uma quantidade muito grande de forragem ao dia. O que acontece? As suas vísceras dilatam, suas vísceras ficam maiores. Se eu levar esse animal aqui para o abate, provavelmente eu não posso esperar um rendimento muito alto. Não é isso? Obrigado, amigos. Na próxima tem mais assuntos sobre rendimento de carcaça. Viva o agro brasileiro!